Hoje vocês vão conhecer e entender a história, evolução e o impacto do jornal Folha de São Paulo e o Estadão. A história da Folha de São Paulo inicia em 19 de fevereiro de 1921, quando Olival Costa e o Pedro Cunha fundaram o jornal Folha da Noite. Em julho de 1925, foi criada a Folha da Manhã, edição matutina da publicação original. 24 anos depois, surgiu a Folha da Tarde, ampliando a presença da empresa no mercado jornalístico. Foi dia 1º de dezembro de 1960 que os três jornais, Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite, foram unificados, dando origem à Folha de São Paulo. 2 anos depois, em 62, Octávio Farias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho assumiram o controle da empresa. Ao longo das décadas seguintes, a Folha destacou-se pelo pioneirismo tecnológico. Em 67, tornou-se a pioneira na impressão offset em cores em larga escala no Brasil. Em 71, abandonou a composição a chumbo e passou a utilizar o sistema eletrônico de fotocomposição, tornando-se o primeiro jornal brasileiro a adotar essa tecnologia. Em 76, foi criada a seção Tendências e Debates, baseada no princípio da pluralidade de opiniões, que teve um papel relevante no processo de redemocratização do país. Em 81, um documento interno sistematizou pela primeira vez o projeto editorial do jornal, estabelecendo como metas a informação correta, interpretações competentes e pluralidade de opiniões. Em 83, a Folha tornou-se a primeira redação informatizada da América do Sul, com instalação de terminais de computador. No ano seguinte, sob a direção de Otávio Farias Filho, foi publicado o primeiro projeto editorial, que defendia um jornalismo crítico, pluralista, apartidário e moderno. Também em 84, foi lançado o primeiro manual da redação. Em 89, a Folha foi o primeiro veículo de comunicação brasileiro a criar o cargo de ombudsman, responsável por receber críticas dos eleitores e avaliar a qualidade do jornal. Em 91, reorganizou seu conteúdo em cadernos temáticos, tornou-se o primeiro órgão de imprensa nacional a pedir o impeachment do presidente Fernando Collor e passou a publicar diariamente sua primeira página em cores. Em 92, Otávio Farias de Oliveira assumiu o controle total da companhia. Nessa época, a Folha consolidou-se como o jornal de maior circulação paga aos domingos no Brasil. Em 94, alcançou recordes históricos de tiragem e vendas com o lançamento do Atlas Folha, The New York Times. O avanço tecnológico continuou em 95, com a inauguração do Centro Tecnológico Gráfico Folha, em Tamboré, e com o lançamento da Folha Web. Foi o primeiro site brasileiro de notícias em tempo real. Em 96, por iniciativa do Luiz Frias, foi criado o portal UOL, o Universo Online, primeiro grande serviço online do país. Em 97, o jornal apresentou uma nova versão de seu projeto editorial, reforçando a seleção criteriosa dos fatos, a análise aprofundada e a pluralidade de perspectivas. Em 99, o Grupo Folha lançou o jornal Agora, voltado ao público popular paulistano. Nos anos 2000, foi lançado o Valor Econômico, em parceria com o Grupo Globo. Em 2001, a Folha publicou a 4ª edição de seu manual da redação, revistada e ampliada. Em 2010, ocorreu a unificação das redações imprensa e digital, acompanhada por uma reforma gráfica e editorial. A Folha Online foi reformulada e passou a se chamar Folha.com, enquanto aplicativos para dispositivos móveis foram lançados. Em 2012, a Folha tornou-se o primeiro veículo brasileiro a adotar um modelo de paywall poroso, permitindo acesso gratuito a um número limitado de textos online. Em 2007, publicou uma nova versão do seu projeto editorial, atualizando seus compromissos diante das transformações digitais, apresentando 12 princípios editoriais, políticos e éticos. No ano seguinte, lançou a 5ª edição do Manual da Redação, incluindo temas como comportamento profissional nas redes sociais, a combate às fake news. Em 2026, a Folha de São Paulo completou 105 anos de existência. A Folha de São Paulo já conquistou importantes prêmios nacionais e internacionais. Entre eles, destaca-se o Prêmio Internacional Rei da Espanha de Jornalismo, recebido em 2018 pela reportagem multimídia Um Mundo de Muros. O jornal também acumula diversos prêmios S de jornalismo e prêmios Vladimir Herzog, reconhecimentos de grande prestígio na área. A Folha de São Paulo tem como característica a defesa do pluralismo de ideias. Sua linha editorial busca apresentar diferentes pontos de vista e promover o debate público. Por isso, o jornal reúne colunistas com opiniões variadas e costuma ser visto como um veículo que valoriza a diversidade de perspectivas.
A Folha de São Paulo consolidou-se como um dos pilares da empresa brasileira ao revolucionar o setor com o projeto Folha, na década de 1980. Esse movimento modernizou a linguagem jornalística com a criação de seu primeiro manual de redação, instituiu o pluralismo ao abrir espaço para opiniões diferentes, espectros políticos, dentre outras diversas coisas que corroboraram para que a Folha de São Paulo abrisse espaços para pluralismos ideológicos, e onde houveram cadernos diferentes, onde houveram várias aberturas para que o povo pudesse falar dentro do jornal. E assim se inovou e se tornou muito importante para o jornalismo como essa abertura para diferentes opiniões e não só para um segmento específico. No campo político e social, o jornal desempenhou um papel histórico crucial na redemocratização do Brasil, destacando-se pelo apoio e cobertura massiva do movimento Direta e Já. Ao longo das décadas, consolidou sua relevância por meio de um jornalismo investigativo, atuante na fiscalização dos poderes públicos e serve até hoje como uma das principais escolas formadoras de profissionais da comunicação do país. Em 83, após essa onda, os donos Otávio Frias de Oliveira, junto com seu filho Cláudio Abramo, perceberam que seu público estava mudando para um cenário mais jovem e procurando liberdade de expressão. Foi aí que o jornal deu mais espaço para jornalistas de esquerda e tomou a decisão ousada de se tornar panfleto institucional das Diretas Já, estampando as manifestações em suas manchetes. Hoje, a Folha usa o pluralismo em seu jornal. Ao mesmo tempo que há colunas dedicadas para quem é de direita, tem também para a esquerda e para o centro, causando críticas e elogios de todos os lados. Além disso, eles têm um cargo especial chamado Ombudsman, onde o jornalista aponta críticas e incertezas do seu próprio jornal aos domingos, corrigindo e criticando abertamente as matérias daquela semana, e ele não pode ser demitido. A transformação digital da Folha de São Paulo destaca-se pelo pioneirismo e pela capacidade de editar tendências no modelo de negócios da mídia brasileira. Em 1995, o jornal tornou-se o primeiro do país a disponibilizar conteúdo atualizado em tempo real na internet, iniciativa que evoluiu no ano seguinte para a criação do UOL. Já em 2012, para enfrentar a crise das receitas publicitárias tradicionais, a Folha liderou o mercado nacional a implementar o sistema de PayPal poroso, consolidando a transição de um jornal impresso para uma empresa de tecnologia e conteúdo multiplataforma financiada por assinaturas digitais. A Folha de São Paulo é um dos jornais mais influentes do Brasil e costuma se destacar pela diversidade de opiniões em suas páginas. No entanto, essa mesma característica gera críticas frequentes. Leitores consideram que o jornal possui viés político em determinadas coberturas, enquanto outros defendem que a pluralidade de colunistas garantem diferentes pontos de vista. Um dos maiores desafios da Folha atualmente é combater a disseminação de fake news e manter a confiança do público em uma época em que as informações circulam rapidamente pelas redes sociais. Além disso, eles enfrentam a queda no consumo de mídia impressa e precisa adaptar constantemente seu conteúdo ao ambiente digital. Apesar das críticas, eles construíram uma reputação sólida ao longo de décadas, sendo reconhecida por investigações jornalísticas, entrevistas exclusivas e pela publicação de pesquisas eleitorais em parceria com institutos de pesquisa. Sua credibilidade é frequentemente associada ao compromisso com a apuração dos fatos e a correção pública de erros quando eles acontecem. O Estadão foi fundado em 1875, com ideais republicanos. Nasceu quando o país ainda vivia sob a monarquia de Dom Pedro II. Em 4 de janeiro daquele ano, a província de São Paulo começou a circular em São Paulo. Com uma tiragem de 2.025 exemplares, o jornal contava com 4 páginas, uma delas dedicada aos anunciantes. Uma apresentação foi publicada na capa e nela o diário se propunha a oferecer à província de São Paulo campo livre aos debates tão necessários para a solução de problemas importantes que interessam o seu desenvolvimento moral e material, e firmava o compromisso de fazer da independência o apanágio de sua força. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o jornal decidiu mudar o seu nome para o Estado de São Paulo. Mas, a pedido dos leitores que colecionavam os exemplares, a mudança só passou a vigorar com a virada do ano, a partir do dia 1º de janeiro de 1890. 2 anos depois, dia 27 de março de 1892, o jornal moderniza sua logotipo e o título passa a ser grafado o Estado de S. São Paulo, com a palavra São abreviada como S. O porquê a logo o Cavaleiro do Estadão. No início da circulação, o jornal adotou uma tática revolucionária para a época. Para aumentar as vendas, o imigrante francês Bernard Grégory percorria as ruas de São Paulo montado a cavalo, tocando uma corneta e vendendo os exemplares avulsos.
tornando-se o símbolo oficial da marca. Já os prêmios do Estadão, por sua vez, possuem uma longa trajetória de prêmios ligados ao jornalismo investigativo, político e econômico. Ao longo de sua história, recebeu diversos prêmios S de jornalismo e outros reconhecimentos pela qualidade de suas reportagens e cobertura dos principais acontecimentos do país. O Estadão possui uma linha editorial tradicionalmente mais conservadora, especialmente em questões econômicas. O jornal costuma defender princípios como a livre iniciativa, a responsabilidade fiscal e o fortalecimento das instituições democráticas. Historicamente, também tem uma atuação marcante nos debates políticos e econômicos do país. O Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, consolidou sua importância histórica como o guardião da tradição, da sobriedade e da profundidade analítica na imprensa brasileira. A relevância do Estadão baseia-se em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a tradição e memória nacional. Fundado em 1875, o jornal confunde-se com a própria história da República Brasileira. Suas páginas cobriram desde a abolição da escravidão até as crises políticas contemporâneas, servindo como um dos arquivos documentais e históricos mais importantes do país. Pilar 2. Resistência à censura e defesa das instituições. Durante a ditadura militar, o Estadão protagonizou um dos atos de resistência mais célebres do jornalismo brasileiro. Eles colocavam em suas páginas poemas escritos de Camões para poder driblar a censura que na época existia. Terceiro pilar, referência em economia e cobertura analítica. O Estadão firmou-se como uma leitura de referência para o mercado financeiro. A elite empresarial, sua cobertura econômica e política se destaca pela densidade, pela profundidade nas análises e pelo peso institucional dos seus editoriais, que refletem uma defesa histórica do liberalismo econômico clássico e da estabilidade democrática. Durante o golpe de 64, o Estadão trouxe apoio, mas após a promulgação do AI-5, o jornal tentou publicar um editorial chamado Instituições em Estilhaços e foi apreendido, causando o Estadão a se recusar à autocensura. Enquanto os outros jornais escondiam a censura, a Folha publicava estrofes dos poemas de Camões e receitas de bolos quando um oficial censurava a matéria, fazendo que o leitor soubesse que o governo não estava o deixando ver a notícia. Hoje em dia, o Estadão é mais transparente em suas opiniões, expressando sua visão liberalista econômica clássica e conservadorismo institucional firmemente. Inclusive, ele tem a famosa página 3, que é lida pela elite política como uma espécie de tribunal moral, que fiscaliza os excessos cometidos por qualquer governante. Ele também se põe em fogo cruzado, já que critica abertamente tanto o governo Lula quanto o Bolsonaro. A transformação digital do Estado de São Paulo, Estadão, consolidou-se pela transição gradual de sua tradição centenária para o jornalismo guiado por dados, com forte foco na qualificação da audiência. Embora tenha lançado seu portal da internet na década de 1990 e adotado o modelo de PayPal em 2014, foi a partir de uma profunda reestruturação iniciada em 2017 que o veículo acelerou sua modernização. O jornal integrou cientistas de dados, especialistas em comportamento do usuário e jornalistas na mesma mesa de pauta, utilizando a inteligência de dados para produzir análises econômicas e políticas sob demanda para um público corporativo e formador de opinião. O Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, é um dos jornais mais antigos do país. Ao longo de sua história, ficou marcado pela defesa de liberdade de imprensa e por sua cobertura política e econômica. Entre as principais críticas recebidas pelo jornal está a percepção de que algumas de suas posições editoriais refletem uma visão mais conservadora em determinados temas. Como acontece com outros grandes veículos, isso gera debates sobre imparcialidade e influência na formação da opinião pública. Eles também enfrentam desafios semelhantes aos da Folha: manter sua relevância na era digital, competir com conteúdos produzidos instantaneamente nas redes sociais e combater a desinformação. Além disso, precisam conquistar novos leitores em um grande cenário em que a atenção do público está cada vez mais dispersa. Sua credibilidade foi construída ao longo de mais de 150 anos de atuação. Um fato marcante foi durante a ditadura militar, quando o jornal sofreu censura. Em alguns períodos, para sinalizar aos leitores que matérias haviam sido cortadas pelos censores, o jornal publicava trechos do clássico livro Os Lusíadas, de Luís de Camões, no espaço onde deveriam estar as matérias originais. Afinal, nesse mundo onde qualquer pessoa pode publicar informações em segundos, como saber em quem confiar? Folha e Estadão enfrentam diariamente o desafio de manter sua credibilidade, equilibrando informação, opinião e a pressão da era digital.